Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Clube Atlético Mineiro, o galão da massa, que não é só maravilhas, classificou, classificação culposa, não queria classificar, mas a gente vai falar sobre isso, porque hoje o Atlético é um time totalmente largado, né? Um time sem comando, um time que falta pulso, falta vontade, né? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, tá bom? E também sobre a possibilidade de novas contratações para a gerência de futebol, vamos falar assim. Hoje foi um dos temas, a gente vai falar sobre isso. Eu queria bater. É isso que o Atlético precisa? Realmente o Atlético precisa de um gerente de futebol? Será? Vamos falar sobre isso, falar também sobre a função do Paulo Brax e desse time que tá largado sem comando. Beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos, fazendo vídeo de futebol todos os dias pra você, de manhã e à noite. E falando de Galo, falando de Cruzeiro, dê essa moral, se inscreve, compartilha, quase bater na meta de 40 mil inscritos, cara. Então se inscreve aí, dê essa moral pra gente, tá bom? Vamos lá. Ontem o Atlético fez uma atuação catastrófica, mas eu acho que mais que uma atuação catastrófica, pra mim mostra uma postura. Mais uma falta de postura dos atletas. Eu senti o time meio largado em determinado momento. Acho que o Barba tem moral, acho que o Barba tem qualidade, o Atlético precisa explorar melhor essa qualidade, mas eu acho que falta cobrança, não do Barba, no Barba e nos atletas. Eu sinto que o Atlético é um time largado, um time sem cobrança, um time que falta pulso firme. Eu não sinto que as pessoas, jogadores, têm respeito pelo Paulo Brax, respeito pelo Pedro Daniel, talvez não é o Pedro Daniel essa pessoa que acabou de chegar, mas pelos menins. Eu sinto que o Atlético é meio largado às traças, e aí cada um vai lá e faz o que quer, o jogador faz o que quer, o treinador não vai lá, bota a boca no trombone, volta, nada se resolve. Eu sinto que tem muitas dessas situações. E cara, o Paulo Brax, a diferença de linguagem que ele tem para os jogadores, para mim é muito grande. É muito grande, é muito claro. Falta um elo de conexão, falta algo aqui. Tem uma dissociação entre as coisas. E eu acho que em relação ao Barba também. Eu não sei o quanto que essa relação é muito próxima, o quanto que essa relação é agregadora. E hoje saiu algumas informações, o colega Betinho Marques trouxe, falei com ele hoje sobre isso, inclusive ele trouxe essa pauta e achei ela importantíssima. Ele trouxe a falta que falta um diretor de futebol no Atlético, falta um gerente de futebol no Atlético. O que é o gerente de futebol? Pra quem não sabe, gerente de futebol é aquele cara do vestiário, aquele cara que tá ali dia a dia com os jogadores, conversando com os caras, entendendo o que tá acontecendo, falta isso, tem aquilo. O cara que é líder, que cobra, que fala, porra, tá, o cara tá meio de corpo mole. E aí, irmão, o que tá acontecendo? Trocar ideia, tá perto, a família tá bem, não tá bem. Ter o cara do dia a dia. É praticamente, gente, um RH do dia a dia. Entender o que tá acontecendo. E óbvio, um cara que entenda de bola. Entenda o que tá acontecendo no clube. Entenda que é o momento de dar dura. Entenda que é o momento de agregar. Entenda que é o momento de segurar. E a público falar, eu vou falar hoje. Rapaziada, acho que a gente tem que calmar, não é bem assim, não é assim que funciona. Falta esse cara que dê termômetro ao vestiário sobre como funcionam as coisas, que dê respaldo aos jogadores, que é o escudo para os jogadores, mas que é o cara que cobra, que é o cara que chega e fala, porra, tá de sacanagem? Sabe? Porque parece que falta isso no Atlético. Parece não, falta isso no Atlético. Eu afirmo que falta. É perceptível. Falta comando, falta pulso. E eu acho que o gerente de futebol e o diretor, né, o VP de futebol, que é o Paulo Brax, que é o cara que é o chefe da cadeia, ele não fala às vezes as línguas dos jogadores, cara. Os jogadores, eles têm uma língua muito específica. O jogador fala com o jogador. O Vitor fez isso, mas acho que não estava funcionando mais. E o Atlético precisa de um novo gerente de futebol. E é isso a informação que o Frossá trouxe, que acho que outros caras trouxeram também. Que é o seguinte, o Atlético tem negociações em andamento com novos... com possibilidades para esse cargo, né? O Eric Gomes do Vesgalo trouxe que o Galo estudou fazer proposta para o zagueiro Hever, ex-auxiliar do Atlético, né? Que é auxiliar do Wagner Mancini, ex-jogador do Atlético, ex-zagueiro do Atlético, para ser o gerente de futebol. Ele é auxiliar do Wagner Mancini e está no Bragantino. Segundo ele, né, o jornalista, o Hever seria a melhor opção para fazer isso. Eu acho que o Hever é um cara que entende muito o vestiário, é líder do elenco, entende muito como funciona o elenco. E eu acho que é um cara muito respeitado no Atlético. Eu gosto disso.
acabou de ser ex-jogador, é um cara que, porra, um dos caras mais vitoriosos da história do clube, e é um cara que sabe e vive Atlético. Eu gosto desse nome. E o Flossar deu que o plano A o plano A do Atlético para ocupar a gerência de futebol é mesmo Guilherme Alves, oitavo maior artilheiro da história do clube. Não há acerto ainda, mas uma chance consideravelmente alta de sucesso em negociações. Para quem não se lembra, o Guilherme foi um dos maiores jogadores do Atlético dos anos 90, né? Fazia gols de tudo quanto é jeito, jogava muita bola. Depois jogou no Cruzeiro e ele deu umas entrevistas recentes. E é um cara que eu já tive a oportunidade de trocar ideia algumas vezes e ele sempre foi muito bacana. E pra quem não sabe, ele foi técnico. Ele é técnico, né, de futebol. Então ele estava em alguns times do Campeonato Paulista recentemente. E fez até bons trabalhos de permanência e tal. Nada muito, mas de permanência e tal. Então é um cara que entende de campo e bola, de tática de futebol. E é um cara que entende de atletas, porque viveu isso e vive isso. E é um cara que teve lastro no Atlético. Acho que talvez o Hever seja o melhor nome, pensando nisso, né? Porque é um cara que viveu muito isso, mas eu não sei se o Hever quer. Então, Guilherme Alves é um nome que também faz isso. Eu acho que tem que ser um cara que jogou no Atlético, né? Principalmente, um cara que tem essa noção, que tem esse respaldo com a torcida e que se identifique com o que é Atlético Mineiro, cara. Isso que tem que ser respeitado. Isso que tem que ser vivido. Porque do jeito que tá, não dá, gente. Tá largado. Os jogadores estão nem aí. O técnico tem o trabalho de puxar até certo ponto, porque se você entrar muito nesse embate, os caras param de correr pra você. O gerente de futebol, o cara que tá lá no dia a dia, vendo todo dia, viajando todo dia, entendendo, isso aqui tá legal, isso não tá legal, sabe? E tem uma relação muito próxima com o Paulo Brax sobre o elenco, sobre o que tá acontecendo. Porque o Paulo Brax não é esse cara e parece que o François até trouxe recentemente que ele não se enxerga como esse cara. Então hoje o Atlético precisa de um gerente de futebol, precisa de um cara da bola, precisa de um cara que fala a linguagem dos jogadores, mas que acima de tudo, além de proteger e dar respaldo, que cobre, que mostre o que está acontecendo, que mostre o que é Atlético, que bote a cara, que brigue com os caras, que brigue pelos caras, que tenha uma integração com o Domingues e os jogadores, uma integração com o Paulo Brax. Os caras não estão mais comprando a briga do Domingues, os caras... A gente vai ficar do lado do Domingos, não vai? Os caras estão curtindo o Domingos, mas eu acho que precisa de ter mais um... Sabe? Precisa saber. Porque o Atlético, eu tenho a impressão que ele não identifica o problema. E aí fica muito solto. Você não quer mandar o técnico embora, porque você acha que ele é bom e os jogadores são bons, você não pode ficar modificando o tempo todo. Ai, meu Deus, os jogadores são ruins. Sabe? Precisa. Um cara que identifique o problema, que viva esse problema. E o Paulo Brax não é esse cara, porque claramente os jogadores não têm uma relação muito próxima com ele e precisa de um cara que tenha relação muito próxima. Por exemplo, o Rafinha faz isso no São Paulo. Acho que o Bruno Spindel faz isso no Cruzeiro, que não é jogador, mas pô, tem diversos nomes. O Fábio Santos fez. Fábio Santos não. Fabinho Soldado tem mais esse perfil no Corinthians, então tinha essa posição no Corinthians, né? Ele saiu, ele fez isso no Flamengo, ele foi pro Corinthians como diretor de futebol, então tem muito. O D'Alessandro tinha isso no Internacional, sabe? Eu acho que se você não é o Marcos Braz, que tem esse jeitão, que porra, tá lá próximo do jogador, que resolve o problema, você precisa de alguém que seja isso. Se você não tiver um ex-jogador, porque eu sou diretor de futebol, não é? Você precisa de um ex-jogador que faça isso. Juan fazia isso na seleção e fez isso no Flamengo. Então isso é muito importante e é muito necessário pro Atlético hoje, para entender o diagnóstico do problema. E o Atlético nunca teve esse diagnóstico e agora vai ter que ter um jogador para isso. Acho que são dois bons nomes. Não sei como que eles saíram nessa situação, mas são caras que sabem o que é Atlético Mineiro, vivenciam vestiários, e são caras importantíssimos que podem ajudar demais o Atlético a melhorar e achar uma solução, porque do jeito que tá, não tá dando. Fechado? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like. O que vocês acham? Você acha que o Atlético precisa de direito de futebol? Deixa aqui nos comentários que eu queria ouvir de você.